Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Fazenda diz que governo não consegue bancar correção integral do imposto de renda e reajuste proposto por Lula pode custar 100 bilhões de reais. Justiça dá 20 dias para governo explicar gastos com viagens de Janja. IBAMA avança para liberar exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Jovem é morta a facadas após defender colega de trabalho. E ainda, Messi ultrapassa Pelé e é eleito o melhor jogador da história. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, Adiel Pereira, afirmou em depoimento que recebeu ordens para reforçar as abordagens de ônibus e vans durante as eleições de 2022. As ordens, segundo Adiel, foram dadas pelo então diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, Djairlon Henrique. O depoimento ocorreu durante a audiência no Supremo Tribunal Federal, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Adiel Pereira Alcântara falou como testemunha de acusação na ação penal. Na denúncia, a Procuradoria afirma que o grupo usou recursos da PRF, do Ministério da Justiça, para tentar barrar o voto de possíveis eleitores de Lula na data do segundo turno. O ex-diretor-geral da corporação, Silvinei Vasquez, é réu no processo. Questionado na oitiva, Adiel disse que questionou o diretor sobre o porquê de as abordagens mirarem apenas veículos desses estados e com destino ao Nordeste. E ouviu como justificativa que eram estados com alta incidência de acidentes em períodos de longos fluxos. Segundo Adiel, o então diretor de operações da PRF disse que estava na hora da Polícia Rodoviária Federal tomar um lado. Também durante a audiência, o presidente e relator do processo, Alexandre de Moraes, advertiu o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, durante o depoimento dele. O ministro viu contradições nos depoimentos. Freire Gomes respondeu que com 50 anos de Exército jamais mentiria. O Supremo Tribunal Federal remarcou para amanhã o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista. A oitiva do tenente brigadeiro foi adiada a pedido dele mesmo, que alegou estar fora do país em uma viagem internacional. Batista Júnior foi indicado como testemunha pela Procuradoria-Geral da República. A deputada federal Carla Zambelli pediu doações por Pix aos apoiadores para pagar multas impostas pela Justiça. Na semana passada, ela foi condenada a 10 anos de prisão e uma multa de 2.000 salários mínimos pela invasão de sistema e pela adulteração de documentos do CNJ. Zambelli e o hacker Walter Delgatti terão que pagar indenizações de 2 milhões de reais. O governo federal apresentou em março ao Congresso Nacional a proposta de reforma no imposto de renda, que amplia a faixa de isenção para quem ganha até R$5 mil. Mas durante uma audiência pública na manhã de hoje, o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, afirmou que a correção completa da tabela pode custar 100 bilhões de reais e que o governo federal não tem condições de fazer isso. O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, participou de uma audiência pública na Comissão Especial do Congresso Nacional que avalia as mudanças no imposto de renda. Marcos afirmou que a correção completa da tabela custaria mais de 100 bilhões de reais por ano e que o governo federal não tem condições de bancar isso. Sem a correção de toda a tabela do imposto de renda, os benefícios estarão limitados a quem ganha até R$7 mil. Acima desse valor, haverá incidência normal da tabela do imposto de renda. Então, os contribuintes que ganham acima desse valor vão continuar tendo a mesma incidência do imposto de renda, sem mudanças e sem redução do imposto. Para compensar a perda de arrecadação com a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para rendimentos até R$5 mil mensais, o governo pretende taxar os super ricos, ou seja, aqueles com renda mensal superior a R$50 mil. Mas a forma de compensação gerou divergências entre parlamentares. O Partido Progressista, por exemplo, defende outra medida: aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido em 5% para bancos e financeiras que registrarem lucro líquido acima de R$1 bilhão. A Justiça Federal deu 20 dias para que o governo federal se manifeste sobre os gastos públicos relacionados
as viagens internacionais da primeira-dama Janja da Silva. A ação da 9ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal aponta uma suposta ilegalidade no custeio das viagens da primeira-dama ao exterior, que teriam sido financiadas total ou parcialmente pelo Tesouro Nacional. Os autores do processo, o vereador de Curitiba, Guilherme Kuhl, e o advogado Jeffrey Cicchini, pedem a suspensão imediata de pagamentos, diárias, passagens e quaisquer outras despesas relacionadas às viagens internacionais de Janja. Eles também solicitam a declaração de ilegalidade das viagens realizadas para Nova York, Roma, Paris e Rússia. Mas a Justiça negou o pedido de liminar que buscava suspender os repasses e determinar o envio imediato dos documentos referentes às viagens. No despacho assinado pelo juiz Leonardo Tavares Saraiva, o magistrado afirmou que não há elementos suficientes para justificar uma medida urgente e ressaltou que os atos administrativos questionados têm presunção de legalidade. Mesmo com a negativa, o juiz determinou a citação da União e da primeira-dama para que apresentem defesa. O Ministério Público também foi intimado a acompanhar o caso. A primeira-dama é alvo frequente da oposição no Congresso. Em abril, a pedido da Casa Civil, a Advocacia Geral da União estabeleceu orientações sobre a atuação do cônjuge do presidente da República em compromissos oficiais. O presidente Lula foi vaiado na manhã de hoje ao ser anunciado em um evento em Brasília que reúne os prefeitos de todas as regiões do país. O esquerdista participou da 26ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. E o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, deu uma coletiva de imprensa para falar sobre a gripe aviária. E 20 países já suspenderam a compra da carne de frango do Brasil. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, reafirmou o compromisso do Brasil com a transparência e a robustez de seu sistema sanitário diante da identificação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter 28 dias a partir do marco zero, que é o primeiro dia depois da desinfecção total do lugar do foco, 28 dias. Se não ocorreu nenhum, significa que aquele ciclo do vírus quebrou. Se não teve nenhum outro caso, nós podemos nos autodeclarar livre da gripe aviária. O nosso objetivo é ser o mais transparente possível para que, com mais rapidez, a gente restabeleça país a país o fluxo comercial. O secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, detalhou a operação que já foi realizada na granja do município gaúcho de Montenegro, onde foi registrado o foco. Nenhuma ave dessa propriedade Montenegro que deu foco está viva, já foram todas sacrificadas, todos os ovos de lá já foram destruídos, foram 70 mil ovos que estavam na propriedade e agora falta o processo de desinfecção dos 2 aviários. Um aviário já foi concluído a desinfecção e o segundo está em processo de conclusão. O ministro da Agricultura informou a suspensão da exportação de carne de aves por 20 países. Cerca de 35,5% de toda a carne de frango produzida no Brasil é destinada ao mercado externo. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis aprovou o plano apresentado pela Petrobras para realizar estudos que podem resultar na exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, na margem equatorial. O megaprojeto para prospectar petróleo em uma área marítima perto da foz do Rio Amazonas, no Amapá, avançou no processo para a obtenção de autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. A Petrobras quer iniciar perfurações exploratórias em uma zona marítima de cerca de 350 mil quilômetros quadrados, na chamada margem equatorial, a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, no norte do país. Suas reservas potenciais são estimadas em 10 bilhões de barris de petróleo. Em 2023, o Brasil alcançou mais de 15 bilhões de barris em reservas comprovadas. O projeto conta com o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que argumenta que o país precisa de fontes de financiamento para a transição energética. Mas, ao mesmo tempo, o dirigente quer que o Brasil lidere a luta contra o aquecimento global, enquanto o país se prepara para sediar a Cúpula do Clima COP30 em Belém, no Pará, em novembro. Um comunicado afirma que o IBAMA aprovou o conceito de um plano de proteção da fauna na bacia da Foz do Amazonas, mas esse avanço não configura a concessão de licença para o início da realização da perfuração exploratória.
Para continuar, o IBAMA vai fazer vistorias e simulações de resgate de animais da fauna oleada que testarão na prática a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo. Dados divulgados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção mostrou que o mercado imobiliário cresceu 15,7% em vendas no primeiro trimestre deste ano. Entre janeiro e março foram vendidas mais de 102 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. De janeiro a março de 2025 foram vendidas 102.485 unidades residenciais em amostragem de 221 cidades em todo o país. Também foram lançadas 84.924 unidades, uma alta de 15,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção avalia que o desempenho positivo se destaca tendo em vista a tradicional desaceleração do mercado no início do ano e o atual contexto de alta da taxa de juros no Brasil. Por outro lado, a oferta final de imóveis caiu para 287.980 unidades, uma redução de 4,6%. Este fator, segundo a pesquisa, está associado à combinação entre aumento nas vendas e redução no ritmo de lançamentos imobiliários, fora de programas sociais. Em 12 meses foram lançadas mais de 407 mil unidades e vendidas mais de 418 mil unidades. A Câmara aponta que o programa Minha Casa Minha Vida teve papel importante para a alta do período. Ele foi responsável por 53% dos lançamentos e 47% das vendas no primeiro trimestre do ano. Uma das razões para este destaque são as condições mais acessíveis de crédito oferecidas pelo programa, além do aumento da participação de estados e municípios com subsídios adicionais. Segundo o presidente da CEBIC, Renato Corrêa, os resultados refletem que os brasileiros seguem acreditando no investimento em moradia, mesmo diante de um cenário de crédito caro. A região com maior crescimento de vendas na comparação trimestral foi a Nordeste. Ao todo, houve uma alta de 27,3% na quantidade de unidades vendidas no primeiro trimestre deste ano. A segunda maior alta ficou com a região Norte, que variou positivamente 16,5%. Canadá, França e Reino Unido pediram a Israel o fim das ações na faixa de Gaza e prometeram responder com medidas concretas caso não cesse a ofensiva militar. Os dirigentes da França, Canadá e Reino Unido pediram a Israel o fim do que chamaram de ações escandalosas na faixa de Gaza. Os três países prometeram responder com medidas concretas caso não cesse a ofensiva militar e não desbloqueie a ajuda humanitária. Israel busca tomar o controle desse território palestino para derrotar o movimento islamista Hamas, mas a ONU alerta sobre o crescente risco de fome em uma Gaza sob bloqueio. Em uma declaração conjunta, o presidente francês Emmanuel Macron e os primeiros ministros canadense Mark Carney e o britânico Keir Starmer se juntaram à pressão para que o governo israelense permita a entrada de ajuda humanitária. Israel sofreu um atentado atroz em 7 de outubro. Sempre apoiamos o direito de Israel de defender os israelenses contra o terrorismo, mas esta escalada é totalmente desproporcional, escrevem os dirigentes. Se Israel não puser fim à nova ofensiva militar, nem levantar suas restrições à ajuda humanitária, adotaremos outras medidas concretas em resposta, acrescentam os países sem especificar quais. Sobre a conferência prevista para 18 de junho em Nova York sobre a solução de 2 estados, prometem trabalhar com a autoridade palestina, os parceiros regionais, Israel e Estados Unidos, para alcançar um consenso sobre as disposições para o futuro de Gaza, baseado no Plano Árabe. Cerca de 350 mil venezuelanos estão sem proteção legal nos Estados Unidos após a suspensão de uma ordem de um juiz federal da Califórnia. A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu temporariamente uma ordem emitida por um juiz que protegia cerca de 350 mil venezuelanos da expulsão do país pela administração do presidente Donald Trump. O bilionário republicano fez campanha prometendo deportar milhões de imigrantes em situação irregular e colocou toda a máquina administrativa a serviço desse objetivo. Os venezuelanos foram diretamente atingidos pela ofensiva anti-imigratória de Trump, cuja secretária de Segurança Interna revogou a extensão do chamado status de proteção temporária, que concede cobertura legal a centenas de milhares de pessoas e impede que sejam expulsas ou percam o emprego.
O juiz federal da Califórnia, Edward Chen, tinha suspendido temporariamente em março a decisão do governo, considerando que ela cheira a racismo. O assessor jurídico da administração, John Sauer, apresentou um pedido de emergência à Suprema Corte solicitando a suspensão da ordem do magistrado. Nesta segunda, o Tribunal Máximo não revogou o TPS, mas atendeu ao pedido de emergência apresentado pelo governo, enquanto o caso tramita nos tribunais, o que deixa cerca de 350 mil venezuelanos em situação indefinida. Os Estados Unidos concedem o status a estrangeiros que não podem retornar com segurança aos países de origem devido às guerras, desastres naturais ou outras condições extraordinárias. A Comissão Europeia reduziu o crescimento da zona do euro para 2025 e 2026. Entre os motivos estão os impactos das tarifas de Donald Trump. A Comissão Europeia anunciou uma redução considerável em suas previsões de crescimento para 2025 e 2026 na zona do euro, devido ao impacto negativo que as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump terão nos fluxos comerciais. Diante do novo cenário, foi reduzida a previsão de crescimento em 2025 para 0,9%, contra 1,3% da projeção anterior. Para o ano de 2026, a Comissão Europeia projeta um crescimento de 1,4%, 0,2 abaixo da previsão anterior. A avaliação é que o crescimento econômico do bloco enfrenta uma incerteza mundial maior e tensões comerciais. O bloco europeu tenta estabilizar sua recuperação econômica após o colapso generalizado provocado pela pandemia de coronavírus, mas a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022 provocou o retorno da incerteza. O cenário ficou ainda mais instável com os anúncios da nova política tarifária em Washington, que abre a porta para uma guerra comercial entre os dois parceiros tradicionais. O Irã afirmou que se os Estados Unidos insistirem em interromper o enriquecimento de urânio, não terá acordo entre os dois países sem o programa nuclear iraniano. Os dois países iniciaram as negociações no mês passado, mas não chegaram a um acordo. E no próximo bloco, o influenciador que atropelou o homem após casamento se entrega à polícia. E ainda, a jovem é morta a facadas após defender uma colega de trabalho. A empresa Via Mobilidade começou a instalar as barreiras de proteção nas portas das plataformas da linha 5 Lilás do metrô. A ação acontece após a morte de um passageiro entre o vão do trem e da porta da plataforma. Conhecidas como gap fillers, essas barreiras são estruturas de polímero com um interior metálico, fabricadas sob medida para preencher o vão entre o trem e a plataforma. Com isso, não haverá mais espaço para que uma pessoa acidentalmente fique presa ali. A medida foi tomada enquanto há estudos sobre os sensores que evitam o esmagamento nos vãos. A previsão da empresa é que o sistema seja instalado por completo até fevereiro de 2026. As 17 estações da linha 5 Lilás receberão os equipamentos e a previsão é que o trabalho seja concluído em até 90 dias. As portas de plataforma começaram a ser implantadas em São Paulo em 2010. Hoje, 28 estações das linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata contam com equipamento em operação. Essas portas criam uma barreira física que evita quedas no vão, além de bloquear o acesso aos trilhos. O passageiro que morreu prensado no metrô era Lurivaldo Ferreira Silva Nepomuceno. Ele tinha 35 anos. Morador de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, era casado e tinha 3 filhos. Ele trabalhava como repositor de supermercado e dava aulas particulares de natação, além de cursar educação física. Policiais militares foram gravados espancando um homem com chutes e golpes de cacetete na zona sul de São Paulo. O suspeito estava em posse de uma moto roubada e tinha passagens por roubo e sequestro. Os 3 militares envolvidos na ação foram afastados. A abordagem aconteceu durante a madrugada do último domingo, mas as imagens só foram divulgadas no início desta semana. A gravação não mostra o início da abordagem na rua São Pedro de Nova Friburgo, no bairro Jardim das Imbuias. Nas imagens, é possível ver um homem caído no chão e cercado por 3 policiais militares. Um dos agentes dá diversos golpes com cacetete e chuta o rapaz. A polícia militar alegou que o homem abordado estava com uma moto roubada, além de ter antecedentes criminais por roubo e por sequestro.
Em nota, a corporação disse que a abordagem não condiz com as diretrizes da Polícia Militar e que os agentes envolvidos foram identificados e afastados. O texto diz ainda que o homem foi preso e que o caso foi registrado como receptação de veículo e adulteração de sinal identificador. Um jovem de 19 anos foi morto por policiais militares durante uma perseguição na Vila Andrade, na zona sul de São Paulo. A família conta que Natanael Almeida havia saído para comprar remédio para a mãe, mas a PM deu outra versão. Segundo os militares, Natanael estava em uma moto com um amigo sem capacete e sem habilitação. Durante a perseguição, a PM disse que os jovens desembarcaram da motocicleta e tentaram fugir. Os PMs afirmaram que Natanael estava armado e teria entrado em confronto com um dos agentes e, na sequência, foi neutralizado. A possível pistola que estava em posse do jovem foi apreendida com a numeração raspada. A Secretaria de Segurança Pública vai analisar as câmeras corporais dos agentes. O influenciador Vitor Vieira Bellarmino, que atropelou e matou um fisioterapeuta, se entregou na 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Ele é réu por homicídio doloso quando há intenção de matar e omissão de socorro. A defesa dele afirma que ele está muito arrependido de não ter prestado socorro e que decidiu se entregar à justiça para colaborar. Fábio Toshiro tinha acabado de se casar e atravessava a Avenida Lúcio Costa em direção à praia com a noiva, quando foi atingido por uma BMW. A polícia afirma que o influencer estava a 109 km por hora, mas alcançou 160 km por hora momentos antes do acidente. 4 suspeitos foram presos durante uma operação da Polícia Militar no complexo da Mangueirinha, na Baixada Fluminense. A ação aconteceu contra um grupo responsável por roubos e tráfico de drogas na região. De acordo com a Secretaria de Estado da Polícia Militar, as equipes foram recebidas a tiros no complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Após confronto e varredura, os agentes conseguiram estabilizar a área e prender 4 homens. Com eles foram encontrados 2 fuzis, uma pistola, uma granada e uma grande quantidade de drogas. A circulação dos trens que cruzam a região chegou a ser suspensa temporariamente por medida de segurança. Ainda segundo a PM, criminosos atravessaram um ônibus para tentar impedir a entrada dos agentes. O grupo criminoso que atua na Mangueirinha é apontado como responsável por diversos roubos de veículos e cargas, tanto na Baixada quanto em vias expressas que ligam a capital ao interior do estado. Uma jovem de 19 anos foi morta a facadas por um cliente enquanto trabalhava em uma distribuidora de bebidas em Goiânia. Segundo a polícia, a jovem tentou proteger uma colega que havia sido ameaçada pelo suspeito momentos antes. O autor do crime, Elber Silvino, está preso. Uma câmera de segurança da distribuidora de bebidas filmou o momento em que Ellen foi esfaqueada pelo suspeito do crime, identificado como Elber Silvino de Freitas Lopes, de 43 anos. De acordo com as investigações, Ellen foi morta após tentar proteger uma colega que havia sido ameaçada pelo mesmo suspeito pouco antes do crime. A polícia, a colega de 17 anos da vítima, contou que o cliente chegou bêbado à distribuidora e tentou agarrá-la. A adolescente declarou aos policiais que, após isso, o suspeito começou a xingar e fazer ameaças. O delegado do caso, Eduardo Carrara, disse que, depois de ameaçar a adolescente, o suspeito foi visto entrando em uma ferragista, onde possivelmente comprou a faca usada no crime. Elber Silvino fugiu do local, mas foi encontrado escondido em uma mata. Ele alegou ter agido em legítima defesa. Segundo a Polícia Militar, o suspeito possui passagem por ameaça e também pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha. O namorado de Ellen Cristina disse que ficou sabendo da morte da jovem pelas redes sociais. Segundo ele, um perfil anônimo mandou uma publicação que marcava o perfil da jovem. A seguir, a OMS aprova acordo para prevenir pandemias e a operação contra a manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. O Acordo Internacional sobre a Prevenção e Cooperação contra Pandemias foi aprovado na Organização Mundial da Saúde. Os países se comprometeram a melhorar a resposta a possíveis novas pandemias. O Acordo Internacional sobre a Prevenção e Cooperação contra Pandemias foi aprovado nesta terça-feira na Organização Mundial da Saúde, depois de mais de 3 anos de negociações intensas. Em um comunicado, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom,
afirmou que este acordo é uma vitória para a saúde pública, a ciência e a ação multilateral, e destacou que vai permitir uma melhor proteção do mundo contra futuras ameaças pandêmicas. O texto foi adotado em Genebra durante a reunião anual dos países membros da OMS e instaura uma coordenação global mais precoce e mais eficaz para prevenir, detectar e responder rapidamente a uma futura pandemia. Tudo isso após o fracasso da coordenação coletiva para enfrentar a Covid-19 há 5 anos, quando os países em desenvolvimento enfrentaram um cenário de vacinas insuficientes, acumuladas pelos países ricos, além de escassez de materiais para realizar testes e insumos básicos para atender pacientes como os respiradores. O acordo busca garantir um acesso equitativo a produtos de saúde em caso de uma nova pandemia. O pacto, adotado nesta terça-feira, representa um sucesso ao final de um processo de negociação difícil em um contexto de cortes drásticos no orçamento da OMS, que cada vez enfrenta mais crises. A saída dos Estados Unidos da organização, decidida pelo presidente Donald Trump, só vai se tornar efetiva em janeiro de 2026. Mas Washington já havia se afastado das negociações nos últimos meses e não enviou representantes à Assembleia da organização. A Microsoft anunciou que a plataforma de nuvem da empresa vai hospedar a tecnologia de inteligência artificial de Elon Musk. O bilionário Elon Musk afirmou em um evento da Microsoft que os programas buscam a verdade com o mínimo de erros. Essa fala aconteceu após a tecnologia Chai dizer que houve opressão contra a população branca na África do Sul. Recentemente foi descoberto que o último modelo do líder do setor, OpenAI, dava respostas muito bajuladoras aos usuários. A empresa respondeu imediatamente e indicou que estava introduzindo mudanças para reverter essa situação. A Microsoft e suas maiores rivais na venda de poder computacional alugado, incluindo a Amazon.com e o Google, estão competindo para se tornar a principal plataforma onde aplicações de inteligência artificial são construídas e implantadas. Segundo a Microsoft, os clientes do serviço de nuvem Azure podem acessar mais de 1.900 variantes de modelos de IA, incluindo os da sua parceira próxima, OpenAI, além dos da Meta e da DeepSeek. A adição dos modelos de Musk ampliam a seleção, mas ainda existem ausências notáveis, como os modelos do Google e da promissora startup de IA Anthropic. A tecnologia também será usada na educação brasileira. Olha só, o governo de São Paulo vai utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para apoiar a correção das lições de casa dos estudantes da rede estadual. O projeto experimental é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. A inteligência artificial chegou de vez e agora poderá desafogar os professores que normalmente têm centenas de lições para corrigir em um curto prazo de tempo. O governo de São Paulo vai testar a tecnologia nos alunos do 8º ano do ensino fundamental e também nos alunos do 1º ano do ensino médio. Segundo a Secretaria da Educação, o objetivo é ampliar o acesso dos estudantes à resolução de questões dissertativas e apoiar os professores nesse tipo de correção. A proposta é que a IA atue como uma assistente de correção virtual, sem substituir o trabalho dos docentes. De acordo com a pasta, a correção automatizada será aplicada a questões dissertativas das disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências, química, física, geografia e história. A avaliação não terá impacto na nota dos alunos durante o período de testes. A ferramenta Tarefa SP foi lançada em 2023 e é utilizada a partir do 6º ano do ensino fundamental. Os alunos recebem, respondem e acompanham o desempenho em atividades escolares por essa plataforma. Segundo o governo do estado, os testes serão realizados ao longo dos próximos meses para que professores e escolas avaliem os resultados no longo prazo. O árbitro da partida entre RB Bragantino e São Paulo pelo Paulistão Feminino foi suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça Desportiva após ser acusado de machismo. Segundo a zagueira Estela Terra, do Bragantino, o árbitro disse: "Na hora certa eu vou te pegar". Após ouvir isso, a jogadora fez um gesto de X, como manda o protocolo para atos de preconceito. Mas o árbitro não parou a partida. A Federação Paulista de Futebol emitiu uma nota dizendo que não tolera atos desrespeitosos e que vai apurar os fatos.
A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol atualizou a lista com os melhores jogadores da história. E o craque argentino Lionel Messi ultrapassou Pelé e assumiu a primeira colocação. Após a divulgação dessa lista, as redes sociais repercutiram muito o assunto, que gerou até discussão se o argentino é realmente melhor que o Pelé. O único jogador na história do futebol que conquistou 3 Copas do Mundo. O pódio da lista é completado por outro argentino, Diego Armando Maradona. O Ministério Público do Rio Grande do Sul realizou uma operação na manhã de hoje contra um jogador do Juventude e outras pessoas suspeitas de envolvimento com manipulação de resultados. As investigações indicam que os suspeitos tiveram informações privilegiadas para o jogador receber o cartão em uma partida do principal campeonato de futebol do país. O jogador investigado é o atacante Enio Santos de Almeida, que foi afastado na semana passada após o nome dele aparecer em um novo alerta de casas de apostas por suspeita de manipulação. Na operação do MP esta terça, a casa do atleta e o armário de uso pessoal do jogador no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, foram alvos de mandados de busca e apreensão. O objetivo era localizar documentos, mídias e celulares. A Confederação Brasileira de Futebol acionou o MP após tomar conhecimento de distorções em apostas que prejudicaram centenas de pessoas para favorecer algumas. Conforme a investigação, os favorecidos já teriam informações privilegiadas sobre a suposta manipulação para que o jogador recebesse pelo menos 2 cartões amarelos em 2 partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. A CBF alertou o Ministério Público de que teriam sido registradas movimentações acima do considerado normal para um cartão envolvendo um jogador e também pelo fato de que pessoas ligadas ao suspeito, tanto no mês passado quanto agora, estariam entre os apostadores. Em nota, o clube disse que tomou conhecimento da operação e ofereceu os acessos necessários para a ação do GAECO, tanto no estádio Alfredo Jaconi quanto no centro de treinamento do clube. O Juventude também reiterou o compromisso com a integridade e a transparência, que vai continuar à disposição das autoridades. Hoje é dia de Copa do Brasil. O Vasco da Gama já está jogando com o Operário e o Atlético Paranaense está enfrentando o Brusque. Mais tarde, o Grêmio recebe o CSA e o São Paulo vai enfrentar o Náutico fora de casa. As 2 partidas começam às 9h30 da noite. Amanhã a gente mostra todos os detalhes aqui para vocês. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá, você fica muito bem informado acessando no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Agora, na sequência, a partir das 8, tem o encontro mensal Mais Que Vê das Mulheres Mais Que Vencedoras, com transmissão diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com Bispa Sônia Hernandes para todas as igrejas Renascer em Cristo, aqui na Rede Gospel, Rádio Gospel e nas nossas plataformas digitais. Então você fica muito bem acompanhado com essa palavra e amanhã a gente está de volta. Uma boa noite e até lá.